Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Se você já se inscreveu nesse canal, você ajude a gente a divulgar para outras pessoas, mas se ainda não se inscreveu aí no YouTube, clica aí em se inscrever, aperta aí no sininho também, toda vez que tiver um novo vídeo, você recebe a notificação automática. Aqui a gente fala de experiências de cada um de nós do cotidiano, mas a gente busca através da Bíblia, que cremos ser a palavra de Deus, para nos ajudar então a compreender melhor esses momentos. O assunto de hoje que a gente quer conversar aqui é quando a memória pode nos ajudar a trazer uma normalidade para a nossa vida. Existe um livro em que o profeta Jeremias também escreveu, que é o livro de Lamentações, e aí ele escreve num determinado momento desse livro que ele fala o seguinte: olha, eu quero trazer à memória aquilo que vai me trazer a restauração. Basicamente, Jeremias, ele está falando, buscando uma normalidade para a vida dele, mas acima de tudo para a vida do povo de Israel. Havia a Babilônia invadido Judá e havia também dominado Jerusalém. E com aquele domínio, eles se tornaram escravos do Império Babilônico. E estar debaixo do jugo de um outro povo não é coisa fácil. Mas o mais interessante desse episódio é que ele já havia sido narrado anteriormente. O próprio profeta, ele tinha mencionado para o povo, falando: olha, vocês estão tomando decisões erradas na vida de vocês. Vocês estão escolhendo caminhos que não são os melhores caminhos. Vocês têm conhecimento de como ter uma vida melhor do que vocês estão querendo ter. Mas eles nada disso quiseram atender. E o que veio a acontecer? Eles foram dominados pelo Império Babilônico e aí começou então uma tragédia no meio daquele povo. Mas qual foi a principal causa? O que eles verdadeiramente estavam deixando de ouvir, de escolher e de viver? Era um relacionamento com Deus. O que nós estamos aprendendo muito na relação nossa do viver nesse mundo é que tanto eu, você, qualquer ser humano, vamos fazendo escolhas na nossa vida. E essas escolhas, indiscutivelmente, elas vão ocasionar o quê? Consequências. E muitas delas, eu não estou generalizando que todas serão assim, mas muitas das escolhas que nós vemos hoje como frutos na vida de muitas pessoas, sejam jovens, sejam adultos, sejam idosos, estão baseadas em escolhas erradas, equivocadas, que fizeram ou que fizemos ao longo da vida. E aí o profeta, ele agora, diante dessa tragédia, ele não está ali para colocar um peso ainda maior. Você já viu aquelas situações quando a pessoa já está numa situação difícil e vem o outro e ainda fala: tá vendo? Eu não te falei? Tá vendo? Você poderia ter escolhido de outra maneira? Há quanto tempo eu falei sobre isso? O que vai adiantar isso? Vai restaurar o passado? Na verdade, o que se tem que pensar é agora. E como pode transformar então daí por diante. E aí Jeremias, ele propõe para aquele povo isto: eu quero promover para vocês agora uma mudança, mas eu quero promover essa mudança a partir da sua mente, que é o centro das decisões. É a sua mente que é o centro da sua decisão. É a minha mente que é o centro da minha decisão. Então ele fala: olha, eu quero trazer a memória de cada um de vocês aquilo que poderá transformar tudo isso. E o que ele estava falando para eles? Eu quero que vocês se lembrem de Deus. Mas hoje, pode ser que muitas pessoas não tenham na memória nenhuma lembrança de Deus, nenhum ensinamento de Deus. E o que compete então? Se a memória não tem do que se recordar para poder então trazer uma esperança daqui para frente, ela pode sim, como memória, ser alimentada a partir de agora. E é isso que eu quero propor para você. É o que eu proponho para a minha vida. E é o que nós temos que propor para a vida das pessoas. Você se lembra de Deus? Então volte-se para Deus. Ah, eu não sei Deus, eu não conheço Deus. Então eu te apresento Deus.
porque Deus tem um propósito para você, um propósito para a sua vida. Há uma experiência também na Bíblia, onde Jesus fala da experiência de um jovem, e que todos conhecem essa história lá como sendo um jovem que deixou a casa dele, pediu a parte da herança para o pai, que é o filho pródigo, foi e escolheu viver dissolutamente. Mas o interessante dessa história é que ele começou a perder tudo, e ele chegou exatamente no fundo do poço. Ele chegou a implorar a comida que era dos porcos para ele poder sanar a fome dele. Mas aí, num determinado momento, o que funcionou na vida daquele jovem? A memória. E o que a memória falou com ele? Olha, na casa de meu pai, os empregados dormem melhor do que eu, vestem melhor do que eu, comem melhor do que eu. Mas aí ele falou, como que eu posso voltar na casa do meu pai depois que eu fiz tudo isso? Esse é um grande impacto na vida de todos nós. Como é que eu posso achar que eu tenho direito da minha vida ser restaurada? Como é que eu posso a minha vida ser melhorada sendo que eu fiz todas essas escolhas erradas? Pode, você pode. Aonde você estiver, aonde eu estiver. Porque Deus é isso. E Jeremias propôs isso para o povo. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, destruídos. Deus não é um Deus que vai colocar um peso maior na vida de ninguém. Ele não vai colocar uma pedra no meu pescoço, amarrada numa corda e me lançar no mais profundo oceano. Nem você. Mas Ele sabe que Ele está pronto, em misericórdia, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida. E um Deus que deu a própria vida por nós, mas um Deus que ressuscitou por cada um de nós, pode, não pode? Então esse é Deus, um Deus que pode mudar daqui para frente, seja o momento que for da vida, jovem, adulto, velho, qualquer um de nós, seja qual situação que for, seja o lugar que esteja, esse Deus, pela misericórdia dele, pode e vai mudar a sua vida, e muda a minha vida. Um forte abraço, Deus te abençoe.